eu sou entusiasta do SUS porque ele atende muita gente que não tem para aonde ir, né? O que acontece é que não há um investimento maciço, que é o que deveria acontecer, para que você pudesse absorver essa população. Muita gente perdeu emprego na época da pandemia, perdeu o plano de saúde e foi o SUS que socorreu essas pessoas. Então, isso é uma parte de todos esses problemas. No esporte, eu lembro que eu mesmo, na educação física, quando eu fazia no colégio, era obrigatório ter educação física. Era uma matéria obrigatória, né? O meu professor até foi o Pedrão, que eu entrevistei aqui, que depois foi ser treinador do João do Pulo, para você ver as pessoas que giravam em torno do esporte. Olha só. Os times de vôlei, handball, eles eram abastecidos por esses alunos que eram levados para os clubes e dali cresciam para serem atletas olímpicos. Hoje nem obrigatoriedade há mais, assim como na música nos anos 40 era uma matéria obrigatória. Então nós evoluímos nessas políticas, isso que você está falando é muito É importante. verdade. E aí entra o que eu vou te perguntar agora, você enquanto uma pessoa importante no esporte, se você tem planos para que você, poxa, um dia possa, não digo nem políticos, eu acho que não é nem a tua praia ser político, mas a tua praia é o esporte, é a política esportiva. Se você tem intenção, ou se você tem objetivo de deixar esse legado, né, no esporte, enquanto uma pessoa importante, e fazer mais, quem sabe um dia ser presidente do Comitê Olímpico, ou ser presidente de uma entidade que possa realmente abraçar esses projetos. Eu mesmo mandei projetos em 2003 para o governo federal para que se incentivasse a medicina de família. Que os estudantes de sexto ano, o R1, fosse obrigatoriamente fazer uma medicina de família por esse interiorzão desse país enorme que nós temos. Foi engavetado. Quer dizer, porque eu não tinha, obviamente, o status para poder eventualmente levar à frente esse projeto. Mas você tem esse Entendi. status como uma pessoa importante. O que você proporia ou qual é a tua intenção? Eu acho que você teria muito a dar nesse sentido. Olha, Bernardino, complementando o raciocínio sobre saúde, eu não sou médico, longe disso, sou um leigo, cidadão apenas, né? Mas a imagem que eu tenho, a avaliação que eu faço das políticas públicas de saúde, nós temos no Brasil um Ministério da Saúde. Ok. Na prática, ele é um Ministério da Doença. Ele trata do brasileiro a partir do instante que ele tornou-se doente, que providências tomar. Então, você tem hospitais públicos federais, estaduais, municipais, tem o Sistema Único de Saúde, convênios com a rede particular, programa médico de família, farmácia popular, doação de ambulância para os municípios. Tudo isso é muito bom, mas depois que o brasileiro ficou doente. Então, tratar, cuidar da doença é fundamental, claro, mas como evitar que a doença aconteça. Então, eu acho que ter um programa nacional de estímulo à atividade física, ao combate ao sedentarismo, seria fundamental. Saúde, andar de mãos dadas com esporte. Esporte nas suas maiores vertentes, com profissionais de educação física, aproveitando uma profissão onde nós temos centenas de milhares de profissionais no Brasil, nem todos com oportunidade para trabalhar na área de saúde preventiva. Mas, no campo da gestão esportiva, eu sempre fui um ser politizado, por influência do meu pai, que, embora coronel do Exército, teve uma vida atuante com relação à questão política nacional. Então, nós sempre fomos antenados com isso. Mas nunca foi um objetivo meu ser dirigente esportivo, mas participativo, conselheiro no meu clube em Niterói, diretor na Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro, e talvez porque eu estava exposto na mídia do tema superação, quando eu tive meu acidente em 6 de setembro de 98, foi quando eu fui convidado pelo então presidente Fernando Henrique para assumir um cargo de diretor numa autarquia que chamava-se Indesp,
do recém-criado, então, Ministério do Esporte e Turismo. Era um ministério híbrido. Naquele momento, no INDESP, o presidente era o saudoso professor Manuel Gomes Tubino, que eu acho que você lembra bem dele, né? Claro. Sabia tudo de Sim, educação física, de legislação nossa, esportiva. ele era assim, um conhecedor profundo de todas essas áreas. Era um ícone. E eu tive a felicidade em trabalhar diretamente com ele durante 2 anos. Aprendi muita coisa com o Tubino, até o momento que depois eu fui chamado para ser secretário nacional do esporte. Então, ali fiz parte do Conselho Sul-Americano do Desporto, que eu presidi, o CONSUD. Atuei na criação do Fórum Nacional de Secretários e Gestores Estaduais de Esporte, que eu viria a ser presidente mais tarde. Junto com o Bernard, com Ademar Ferreira da Silva e outros amigos, nós criamos a Comissão Nacional de Atletas. Então, foi uma experiência muito válida de conhecer mais e melhor o nosso Brasil, representando a nossa causa, que é o esporte. Depois foi um período que eu voltei ao meu estado natal, onde na prática nunca tinha vivido, que é o estado de São Paulo, onde fui secretário estadual de Juventude, Esporte e Lazer por 3 anos e 3 meses. Então, foram quase 8 anos ocupando cargos na gestão pública, no esporte, que foi uma experiência válida. Mas depois vivi aquele dilema: entrar na política, ter um partido político, ser candidato e legitimar minha permanência com um mandato, ou voltar para o esporte. Então, a política no Brasil, cá entre nós, ela é desanimadora. Basta ver hoje um país com uma fratura exposta na sociedade, com opiniões que são totalmente conflitantes, uma gente obrigada a fazer escolhas binárias praticamente todos os dias, onde você é rotulado de um lado ou de outro lado. Não é fácil. E eu acho que esse fisiologismo na política, essa ruptura, é um processo internacional, inclusive, mas no Brasil hoje muito exposto. Já naquele momento, quando eu tive que fazer a escolha, era o ano de 2006, eu refleti muito e pensei: olha, eu vou buscar uma experiência, iniciativa privada. Na época, eu fui superintendente da Light Energia Elétrica no Rio, a Light que me patrocinou, na época, voltar a competir na vela, apesar da diversidade da minha amputação, voltar a competir contra atletas normais, e resultados que eu pude produzir de lá para cá, dentre eles um título mundial, em 2015. Mas, quando falam na gestão esportiva, em cargos eletivos, eu confesso que eu não tenho, nunca fui picado pela mosca azul de ter a ambição do poder pelo poder. Mas eu acho que eu faço parte de uma geração de atletas que era muito fácil você simplesmente jogar pedra e dizer: abaixo os cartolas que estão sempre no poder, no desmando do esporte. Era muito fácil separar uma coisa: atleta de um lado, dirigente do outro. O dirigente, muitas vezes, é o atleta do passado. Então, você tem que ter um comprometimento, uma responsabilidade, e eu vejo que a conscientização, a capacitação dos nossos atletas ou ex-atletas formadores de opinião, para que possam exercer cargos de liderança, de direção no esporte, isso é importante. Se algum dia eu tiver uma outra oportunidade ou que eu possa fazer diferença, seria um caso a estudar. Pois é, mas eu acho que talvez você pudesse pensar seriamente, e eu acho que você tem um apoio muito grande da maioria das confederações e das pessoas envolvidas com o esporte, em reconstruir o esporte olímpico como um todo. Até a própria vela, em 2007, teve um problema muito sério com a parte orçamentária, ficou com dívidas enormes. Até queria que você falasse sobre isso aí, antes até de entrar no assunto do teu acidente, mas eu acho que é importante a gente falar, assim, os percalços que a confederação recebeu. Você falou que ela foi fundada como Confederação de Vela, antigamente era Vela e Motor, depois ficou como E, Vela, né? E em 2007 o COB teve que intervir. Não sei se foi um problema de gestão, se foi um problema, enfim, algum problema mais sério sob o ponto de vista sei lá,
vamos dizer, de corrupção, não sei se é o caso, mas eu lembro que a confederação teve um problema sério, o COB teve que intervir, até que em 2013 foi criada uma nova confederação. Exatamente. Então me conta um pouquinho sobre isso, acho que é importante para a gente poder situar você nesse status quo, para ir partir para uma coisa que eu gostaria que você fizesse.